necessidade de se falar sobre Hebreus. Hebreus começa falando que Deus tem falado conosco atualmente através do Filho. A gente não tem que estar falando de profetas, de patriarcas, porque Deus fala conosco hoje através do Filho. E Ele coloca Deus numa posição superior aos anjos, superior aos profetas, enfim, aos patriarcas, lugar que é digno de Jesus Cristo. E mais adiante, Hebreus fala também que muitos de nós, que nós não temos nada a ver com Israel, e a igreja moderna quer nos fazer remeter a Israel, quer nos levar a sermos judeus, nós somos gentios, e a luz hoje resplandece sobre nós. Então nós somos luzeiros do mundo. Israel precisa ver em nós essa luz. Então nós não precisamos ir lá nas trevas de Israel, que Israel hoje vive em trevas. Exatamente por desobedecer o Senhor, né? Enfim, Israel entristeceu muito o coração de Deus em várias situações. E hoje, pela graça de Deus, nós somos luzeiro do mundo. Quer dizer, essa luz resplandeceu sobre nós. E nós temos que sermos fiéis a isso aí. Por quê? Há uma infidelidade muito grande hoje. Se prega uma coisa chamada evangelho, que não é evangelho, uma coisa misturada. As pessoas não falam do evangelho, não falam de Jesus, não falam do Espírito Santo, fala de profetas, pregadores de profetas. E Hebreus fala também sobre o sacerdócio de Cristo, né? Quem é Cristo, na verdade, a autoridade máxima que Ele é. Deveríamos ser mestres, mas a gente age como meninos, porque a gente vive nessa coisa, nessa mistura aí, sabe? Nessa vitamina mista, sem definir o que é uma coisa de outra coisa. Você prega o evangelho puro, genuíno, ou não serve nada. Não adianta você pregar essa coisa misturada para as pessoas. Então o problema é que ensina. Geralmente a culpa cai sobre membros de igreja, né? Muito sermão, muita palavra pesada, mas e que ensina errado? Que conduz essas pessoas a isso? Você tem muito crente hoje doente, perdido, atrapalhado, desviado, afastado, é porque foi muito mal ensinado, não foi ensinado o evangelho puro, genuíno, né, como o apóstolo Paulo fala, e, enfim, permitiram que se criassem meninos dentro da igreja apenas, e não mestres, como a palavra diz, que nós temos que avançar a ponto de sermos mestres e não permanecermos meninos. O apóstolo Paulo ele fica doente, quer dizer, cara, vocês regrediram, entendeu? Vocês deveriam estar ensinando, igual você dá uma comida fraca para uma criança, ela não pode comer uma feijoada, um mocotó, porque é criança, não tem estrutura para isso. Agora, só que já tem um tempo suficiente, sabe, dos crentes serem adultos na prática, não viverem como meninos, sabe, reunidos falando coisas comezinhas. Então, a questão é que o crescimento é dado pelo Senhor, claro. Nós temos que buscar isso em nós. Por exemplo, você quer ser um bom engenheiro, quer ser um bom advogado, um bom médico, o que você tem que fazer? Tem que estudar, se aprofundar naquilo ali, né? Naquilo que você se propõe. Mesma coisa é a palavra de Deus. Você precisa, eu preciso, né? Buscar essa informação de Deus. Eu preciso buscar essa sabedoria, como disse lá Salomão, né? A palavra que diz lá que Salomão pediu sabedoria a Deus. E, enfim, o Tiago também fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, né, que Ele graciosa e generosamente concede aquele que pede. Então, depende de cada um de nós, quer dizer, essa consciência vem a partir do momento que você não fica só limitado naquilo que você ouve. Você tem a palavra, sabe, que realmente é a sua bússola, é a sua prática de vida, né? É aquilo que você precisa para você crescer. Jesus falou, errais não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Pessoas que só pregam sobre profetas que não remetem a Cristo. Historinha, fábulas. O apóstolo Paulo fala sobre para Timóteo fugir, né, das fábulas judaicas. Tem pregador, o cara ele é fabuloso, ele só conta fábula e tipo, vai falar de Abraão, por exemplo, uma história linda, maravilhosa que pode remeter a Cristo. Ele fala de Abraão o tempo todo e não cita Cristo. Com relação a Moisés, por exemplo, fala sobre a escravidão do povo judeu, né? Então, vai falar de Faraó, o cara fala de Moisés e Faraó 200 vezes. Você pode contar na pregação. Chega a isso. Mas você não tem, o cara não se dirige a Cristo de uma forma nenhuma. Aí no final do culto, vai fazer aquele apelo, né? Quem aceita Jesus aqui? É mais fácil o cara falar assim, o pecador perdido fala assim, eu quero aceitar Abraão ou quero aceitar Faraó. Porque ele só vai falar de Abraão, ou Moisés e Faraó,
ou de Abraão, quando a pregação é Abraão, ou Davi, ou Golias. O cara, não quero aceitar Golias, porque ele ouviu falar de Cristo. E fica uma coisa interessante. E quer ver um detalhe? Pode observar. Quando se prega essas histórias fabulosas, raramente um pecador se converte. Porque não falou de Cristo, Deus não dá. E nem sequer cita o Espírito Santo. Coisa gravíssima. O Espírito Santo passa ao largo. Então, como que uma pessoa vai se converter se o nome de Jesus não está evidenciado? E se o Espírito Santo não está sendo chamado, né, a estar no nosso meio? Mas Faraó está ali, enfatizado. Faraó, Moisés. Uma coisa de louco. Eu saio do culto, eu vou embora, não consigo. Eu não tenho paciência mais para ouvir falar de Faraó. Então, é importante ficar bem claro que a nossa missão aqui é cristocêntrica. Ou Cristo. Mas o Evangelho tem sido distorcido de uma maneira incrível. As pessoas são infiéis, elas não compreendem a missão que lhes é dada. Por exemplo, como já falei, a questão de focalizar historinhas. Já tem até um hino que fala: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Tá, cantou esse hino, abriu o culto, aí lá vem a historinha de Davi contra Golias. Então Jesus, dançou. Aí vai até o final do culto pregando Davi e Golias. Aí, quer dizer, nos incluindo, nos remetendo a essa história. Então, sobre Naamã, você tem que mergulhar 7 vezes naquele rio podre. Jesus nos purificou, né? Jesus simboliza água cristalina, água pura, e a gente tem que estar mergulhando, fazendo atos proféticos nojentos, de estar mergulhando em rio podre. Quer dizer, eu não consigo me ver na situação. Se você consegue se ver na situação, é um problema seu. Eu não consigo me ver. Muralha de Jericó. Jesus nos libertou já, ele já nos fez transpassar, sabe, esse muro. As pessoas ficam ali, muralha de Jericó. Você tem que fazer atos proféticos para derrubar essa muralha. Não existe uma muralha que está em Cristo nova criatura, as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Quer ver outra coisa? Tem outra coisa também. Golias, você tem que derrubar esse gigante que existe na sua vida. Que gigante existe na minha vida? Eu sou livre, eu sou de Cristo, tá vendo? Eu sou lavado em redenção de Jesus, eu sou mais que vencedor. Aí vem aquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ao mesmo tempo tem um gigante na minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece, mas ao mesmo tempo eu tenho uma muralha de Jericó na minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu tenho que mergulhar no rio, onde Naamã mergulhou lá 7 vezes. E lembrando também que nós somos gentios, né? Não é verdade? Somos gentios, quer dizer, nós não temos nada a ver com Israel. A luta de Israel hoje, Israel é um país tão perdido. Israel realmente, Deus, tirou de Israel a glória de Israel. Então, Deus passou a graça, por essa graça, hoje nós somos um povo abençoadíssimo. Por exemplo, a questão da água. Nós temos, imagina, nós ocidentais, nós gentios, o acesso, a facilidade à água que nós temos. Israel hoje luta contra a carne e contra o sangue. Israel mata hoje, Israel vive uma guerra, mata e morre por causa de água. Então, quer dizer, se Israel não tivesse conseguido invadir a Palestina e chegado no rio Eufrates, né, no rio Tigre, para poder ter acesso àquela água ali, Israel seria um povo realmente miserável, desgraçado. Mas os pregadores de profetas e os pregadores de Israel, eles querem nos tirar daqui e nos levar para lá, para aquela miséria lá. Mas você tem que lembrar que Israel é um povo escolhido de Deus, né? Sim, um povo escolhido. Agora você já imaginou essa trajetória toda, o que fez com que Deus realmente rompesse com Israel? Quantas vezes Israel desobedeceu a Deus, entristeceu o coração de Deus? Israel que tinha Deus ali, né? Do seu ladinho ali, sabe? De repente Israel entristeceu muito o coração de Deus, a ponto de Deus ter que lançar a mão, né, dessa realidade que nos inclui, dada a profecia de Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, os profetas realmente que falavam o nome de Deus a respeito de Cristo. Então veja bem, olha o sentido da coisa. Profetas que apontavam Cristo, e hoje nós estamos saindo de Cristo e apontando profetas. Que loucura! Onde tem cabimento de o cara ser chamado pastor, mestre, o cara que nega isso? Então veja bem,
Israel é um povo escolhido por Deus, sim. Israel vai ter essa restauração lá no final, lá na frente. Então, por enquanto, a chave da porta está conosco. Os gentios têm a chave dessa porta aí, sabe? Então, hoje, o negócio é conosco. Então, a graça foi dada, né, por nós, para nós, através de Cristo. Então, quer dizer, o plano de Deus para alcançar a nós, porque Deus é fiel e, sendo fiel, às promessas vindas de Abraão. Porque se Cristo cumpre a promessa de Abraão, porque sem Cristo a promessa de Abraão também pereceria. Então, Cristo veio para tornar acesa, né, essa chama da promessa, essa realidade da promessa dada a Abraão. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, né? Nós somos gentios, Deus nos deu, Jesus, né, nos deu essa graça da salvação, né, de conhecer o Evangelho, e a gente não pode querer fazer as mesmas coisas que era determinado para o povo, né, judeu fazer, né? A gente tem que saber quem a gente é, entender realmente o Evangelho, né, de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. É verdade. E, inclusive, foi o nascimento de Cristo, quando Simeão estava no templo ali, né, esperando a concretização dessa realidade, ele fala a respeito disso. Então, Jesus seria realmente, né, aquele que faria essa ponte, essa ligação entre nós, gentios. Então, quer dizer, claro que Deus nunca deixou Israel de lado, sempre as oportunidades de Deus promoveu oportunidades para Israel, ou Israel sempre rejeitando, claro, rejeitaram a Cristo, né? Inclusive cravando no madeiro e tudo. Então a história de Israel é marcada por esses acontecimentos. Nós somos gentios, recebemos essa graça maravilhosa, vivamos essa graça, né, com fidelidade e esquecendo essas práticas judaicas de que nos remete a Israel através de pregações vazias, falsas e mentirosas que marcam a vida de esses novos pregadores, esses guias que têm adulterado a palavra de Deus.